Fala sinceros, beleza? Olha que bom que você clicou nesse vídeo. Hoje a gente vai falar de equalização. E agora eu prestei atenção numa coisa muito interessante que o YouTube mandou para mim, que é o seguinte: o último vídeo que eu postei falando de capotraste, né? A relevância dele foi muito grande, a procura por ele foi 52% maior do que os vídeos sobre violão que eu tenho feito com maior frequência, né? Então isso mostra pra gente um interesse muito grande de vocês sinceros em saber sobre acessórios. E como equalização é um tema que vez por outra tem comentário, fala sobre equalização, eu resolvi separar com muito carinho a minha forma de pensar, de enxergar esse assunto aí que é a equalização, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, já dá um like aí, você que não se inscreveu, inscreva-se para aumentar essa comunidade nossa de amantes de violão, tá bom? Equalização, separei 2 violões aqui para tratar do assunto. Aliás, esse aqui é um violão que tem sido pedido, aí sincero, seus pedidos sendo atendidos aqui. Esse aqui é um Berlim da Strindberg. Olha que bacana, lindo esse violão, modelo artístico, ó, na cor branca. Esse é um violão para quem gosta de ser notado, não é isso? Um violão que chegando, uma aparência maravilhosa, tarraxa diecast, né? Equalização, que a gente vai falar de equalização, né? Então tá aqui, daqui a pouco vocês vão ouvir o som desse vídeo. O outro violão que eu separei para trazer para vocês, inclusive é um lançamento. Olha que coisa diferente, que coisa linda, é um nylon, né? Vou abordar o tema com os 2 tipos de som, acho que enriquece, né? Esse é o FS3, um nylon com uma pegada diferente, parece violão de aço, né? Um braço intermediário, nem é aquela tala larga demais, mas também não é o fino. Eu achei lindo demais, gostei muito do som dele, vou mostrar para vocês. Mas vamos lá para equalização. Antes de falar de equalização do instrumento, gente, é importante dizer o seguinte: o som é um resultado, certo? E uma boa equalização de som, ela pode passar antes por uma boa equalização da nossa vida mesmo, de como a gente entende cada sonoridade, né? Qual som que a gente quer reproduzir, mas qual som que a gente tem nas nossas mãos. Não é isso? Às vezes a gente está muito focado no som que a gente quer reproduzir e se esquece do som que a gente tem nas nossas mãos. Som nosso mesmo e o som do instrumento que está nas nossas mãos. Então a primeira dica valiosíssima, tá, que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: procure ouvir o som acústico do instrumento que está nas suas mãos. Tá, isso aqui, ó. Deixa ele morrer, deixa ele vibrar as frequências e escute, se familiarizando com essa sonoridade aqui. Pelo seguinte, o equalizador de maior sucesso, independente do preço dele de mercado, ele se faz eficaz quando ele consegue reproduzir eletricamente o som mais próximo possível dessa realidade acústica que nós temos em mãos. Então isso já abre a porta para a segunda dica, que é a seguinte: sinceros, preste atenção, qual é o som que você tem como referência? Qual é o som que você gosta de ouvir, às vezes num disco e tal, num DVD, sabe? E que você tem vontade de reproduzir. Às vezes isso fica até no nosso subconsciente, aquela sonoridade, não é isso? Aí eu te pergunto, o violão que você tem na mão tem a mesma característica do som que você está buscando? Por exemplo, esse aqui é um violão artístico, ele vai ter um tipo de sonoridade. Eu particularmente gosto muito, além do som, o fato de ele ser confortável, ter um corpo menor. Então, como é que eu vou dizer? Ele encaixa melhor aqui debaixo do braço, no corpo da gente também, né? E tal. Mas se eu tenho como referência um som de violão folk, que é um som mais encorpado, com mais grave, um som até mais agressivo, né? Se a minha referência é essa,
eu estou com o violão errado, né? É importante a gente equalizar o que a gente tem na mão de fonte sonora com aquilo que a gente tem no ideal, tá bom? Isso é muito importante. Aí pergunto para você e me responda aí nos comentários sinceros. O som que você tem na mente é de um violão igual ao violão que você tem nas mãos? Eu não estou nem falando de marca, não. Marca para marca varia, muda o som, muda sim. Mas eu falo de estilo mesmo, tá? Se o som que você está buscando é uma coisa muito importante para você, então trazer um instrumento na mesma característica desse som vai facilitar com que você chegue nesse objetivo muito maravilhoso, tá? Beleza. Agora a próxima dica é o quê? Procure ouvir até você identificar, reconhecer a sonoridade do pré do seu violão normal, em flat. Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aqui tá um desenho muito famoso que a gente vê por aí. O médio cortado aqui, o grave quase no talo e o agudo lá na frente também. Pergunto para você já fez isso, sinceros? Quase todo mundo já fez, né? Isso aqui é uma pré-equalização que a gente vê muita gente fazendo e já, sem conhecer o som do instrumento, já reproduz, independente do instrumento que ele está nas mãos. Às vezes ele pega um violão emprestado, antes dele ouvir o som do violão, ele já faz esse desenho aqui, já sai tocando. Alto lá. Conheça o som do violão. Familiarize-se com o som do violão, tá? Isso é muito importante. Cortar o médio aqui é feito muitas vezes, mas eu vou colocar só uma questão aqui que é muito interessante. O violão é um instrumento que ele atua, o lugar dele na mix é o médio, né? Então se eu corto todo o médio aqui, eu estou matando várias frequências que naturalmente vibram em torno do violão. Isso pode não ser saudável. Tá? Então assim, os testes que eu tenho feito ao longo desses vários vídeos aí, né, sei lá, acho que já estamos em 80 vídeos, né, são testes onde eu tenho entregado, mostrado para vocês a sonoridade em flat que cada instrumento oferece. E eu já venho há alguns anos trabalhando isso em mim, né, a ideia do contentamento, a ideia de conhecer aquilo que está comigo e conseguir extrair o melhor possível de mim e da matéria-prima que está na minha mão, né? Então tá aí essa segunda dica. Cuidado, essa equalização aqui é muito famosa e pode funcionar para quem toca sozinho, porque você está tocando sozinho e aí você vai sentir, de repente, falta de um grave, né? Que um contrabaixo preenche muito bem no conjunto. Você está tocando sozinho, não tem um contrabaixo, aí você vem aqui e coloca o grave. Beleza, você vai ter um som de violão com mais peso. Show de bola. Aí você vai colocar mais brilho e cortar o médio. Você vai ter um tipo de sonoridade. Daqui a pouco eu vou demonstrar isso aí, tá? Porém, quando você está tocando em conjunto, isso é perigosíssimo. Porque aumentar o grave, cortar o médio, aumentar o agudo, você vai poluir a mix. E você vai deixar o técnico de áudio lá vendidíssimo. E pior ainda, o seu som vai embolar com as frequências do contrabaixo, do bumbo da bateria, dos tambores da percussão, da própria bateria mesmo, né? Então, assim, nessa hora de tocar em conjunto, o ideal mesmo é um tipo de equalização flat e, no máximo, pensar naquela equalização que a gente subtrai. O que está sobrando aqui? Eu vou lá e tiro a sobra, ao invés de acrescentar. Quanto mais elemento eu coloco, frequência aqui, né, mais eu tenho possibilidade de sujar o som, o que não é legal, tá? Outra coisa, os prés mais simples, diferente dos prés dos violões mais caros, de 10, 20, 30 mil, né, são prés que eles têm uma sensibilidade, mas em dinâmica fortíssima, eles acabam distorcendo o sinal. E quando eu toco muito forte e eu aumentei a equalização, coloquei mais grave, coloquei mais frequência, é mais possível ainda, aumenta mais a possibilidade de a gente ter distorções de som. Então tem muita gente tirando som que não é legal, por quê?
por não observar esse passo a passo aí que eu estou compartilhando com vocês. Você já pensou nisso? Tá? Fica essa dica para você. O que você está achando dessa dica? Fala para mim nos comentários, porque os novos vídeos vão nascendo de acordo com essas ideias que a gente vai trazendo, tá? Outra dica também, voltando um pouquinho lá no começo, porém numa abordagem diferente, tratar um pouquinho do nylon. Daqui a pouco é o teste para mostrar aí, tá? Para vocês. Mas olha só, às vezes, eu nem sei se eu já falei isso, que o vídeo é feito sem corte, e eu vou só falando livremente, né? Mas assim, às vezes a gente tá aqui, ó, esse violão é maravilhoso, porém as cordas que vem original dele, vem corda muito simples. Então, se você compra esse violão maravilhoso aqui, compra com ele junto uma corda boa, porque senão você vai correr o risco de ter um super violão e não conhecer o som dele, tá? Pronto, falei. E corda boa interfere na equalização também. Corda simples, corda ruim, omite frequências que depois o técnico de som fica tentando colocar lá e suja o som na mix, quando na fonte sonora lá atrás isso pode ser corrigido, tá bom? Então assim, uma boa execução é o que eu sonho para minha vida, chego lá, né? Uma boa execução, como eu disse, uma boa matéria-prima, por mais que seja simples, que seja barato, mas reguladinho, confortável, com boa corda e tal, eu conhecendo o som do instrumento, né? Isso vai levar a gente a uma sonoridade interessante. Aí depois é aquele namoro de você conhecendo a realidade e se acostumar com ele, sem querer ir mudando de vez, tá bom? Então olha só, com um violão desse aqui, eu lembro, né, ó, digamos que o meu som de referência seja a bossa nova, né? Então o som de referência venha do João Gilberto, aquele violão maravilhoso do João Gilberto, né? E eu tenho um violão eletroacústico, né? Com a saída aqui. Primeiro que a fonte sonora do João Gilberto sempre foi violão microfonado. E se eu for usar o meu violão em linha, eu nunca vou ter aquele tipo de som, eu nunca terei aquele tipo de som que o João Gilberto tirava. Então assim, é porque senão a gente fica cutucando, mexe, estraga e não chega. Então, só para reforçar o que eu disse lá atrás, de conhecer a fonte sonora do que é a minha busca e conhecer a fonte sonora do que eu tenho na mão. Às vezes, você vai encontrar um caminho no meio, que nem é aquilo lá, e nem é o começo, né? E você vai ser muito feliz, de repente você vai identificar, vai conhecer a sua linguagem sonora, tá bom? Bom, agora eu vou para o teste, mostrando para vocês o som flat, mostrando para vocês como que uma equalização pode sujar o som, tá bom? E eu quero que vocês falem para mim se vocês gostaram desse vídeo, e a opinião de vocês é muito importante. Olha só, sincero, se eu não falei alguma coisa, aliás, deixa eu corrigir. Se você sabe alguma coisa sobre equalização e que eu não falei nesse vídeo, coloque nos comentários, isso vai ajudar. Tem vários sinceros iniciantes aí, eu passei muitos anos para conseguir absorver o que eu estou compartilhando com vocês, que é um pouquinho, o assunto de equalização é muito grandioso, e eu sei que tem sinceros que dominam essa arte aí, então os comentários de vocês trazem mais riqueza para a nossa comunidade, tá bom? Vamos para o teste de som. Beijo! Ó, antes de plugar o teste aqui, tá? Esse conceito de equalização, ele não serve só para violão, instrumento musical, não. Ele serve para os nossos relacionamentos interpessoais. Sabia disso? Ao invés de tentar mudar a equalização da pessoa que convive com você, tenta procurar entender qual a sonoridade que ela oferece, como que ela funciona. Pode ser que você se apaixone pela realidade diferente daquilo que você já está pré-buscando, né? Acontece no relacionamento interpessoal, acontece no instrumento também, tá bom? Então vamos escutar o som natural do violão, vamos buscar nos identificar com ele muito antes de sair já mexendo no equalizador e tal, tá
tá bom? Vamos lá pro teste. Sincero, ó, o Bate-Cum aí tem obra de novo, mas a gente segue em frente do jeito que dá, não é isso? Eu quis mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante que eu não tinha falado, que é o seguinte: como que é possível a gente buscar sons mais encorpados e sons mais brilhantes sem mexer na equalização, somente mudando aqui a região onde a gente está tocando, tá? Eu aprendi isso quando eu comecei a me apaixonar pelo baixo Precision, que é um baixo que tem um tipo de captador no centro do contrabaixo, que é um baixo clássico, que tem um som maravilhoso, e a gente não tem muito recurso de equalização, mas os grandes feras do som do contrabaixo conseguem tirar vários sons completamente diferentes em um baixo sem muito recurso. Então, quanto mais próximo aqui da ponte, né, mais agudo, mais brilhante. Quanto mais próximo do braço, né, mais grave, mais encorpado. Serve lá no contrabaixo, serve aqui no violão.